Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast e feliz 2024 e estamos de volta à cura do corpo através da cura da alma e trago um tema que acho que tem que ser o tema para abrir 2024. Vamos falar de emoções, vamos falar de traumas e vamos falar de como é que nós podemos ultrapassar estes traumas para que tenhamos uma vida mais pacífica, mais em paz e mais em conexão connosco próprias. E para isso trago a Joana Alegrete. Muito obrigada, Joana. Obrigada. A Joana vem falar aqui de emoções, de traumas, e só aqui para contextualizar, eu conheço a Joana desde o tempo de liceu, já há muitos anos Sim, atrás, e depois na universidade, na Escola Superior de Desporto de Rio certo. Maior, e entretanto não faço ideia o que é que aconteceu na vida da Joana, porque eu Ok. estou de um lado e a Joana está do outro, então vamos descobrir agora um bocadinho. Olha, primeiro que tudo, muito obrigada por estares aqui, por teres a abertura de falar sobre este tema e vais partilhar aquilo que sentes e quiseres. E, Uhum. e a primeira pergunta que eu faço sempre aqui no podcast é: quem é que é a Joana? Quem é a Joana? A Joana é muitas pessoas, não é? Nós não somos só uma, nós somos muitas. Neste momento sou investigadora da Universidade de Évora, estou a tirar o meu doutoramento, estou a tirar também um curso de especialização em psicoterapia corporal. Sou massagista, sou, sou familiar de muitas pessoas, sou filha. Sou irmã, sou namorada, é um bocadinho isto. São muitas coisas e é difícil resumir só aqui. Porém, também sou neurodivergente e isto influenciou muito o meu percurso de uma forma que eu depois passo a explicar. Mas é um bocadinho por aqui. Eu já te vou explicar o que é que quer dizer neurodivergente, mas já lá vamos. Sim. Olha, explica-nos aqui um bocadinho, para eu também te conhecer um bocadinho melhor, como é que foi a tua infância, adolescência? Minha infância e adolescência. Apesar de eu não ter nenhum trauma em específico grande, de que me lembre, a verdade é que eu não tenho grande memória da minha infância e da minha fase da adolescência. E normalmente, sim, isto é sintomas de traumas. E o trauma em si não é uma situação em específico. Podem ser pequenas coisas continuadas ou pode ser a forma como tu reages a várias situações. Então há aqui várias coisas que me moldaram na infância. Uma das primeiras coisas que me moldou enquanto eu era muito pequena, mesmo bebê, foi o facto de eu ter utilizado um aparelho para a displasia da anca e isto aqui prendia-me as pernas. E o que é que se passa? Um bebê que não tem forma de fugir àquele sofrimento que aquilo que lhe causa, aprende a dissociar e a fugir. Então a minha cabeça desde muito cedo já tinha essa tendência, e então aprendeu que quando há um momento de desconforto, o corpo fica aqui, mas a minha mente foge. Então isso é um dos primeiros traumas. Sim, uma pessoa não tem noção disto. Mas tu não tens assim, quando tu dizes que não tens memórias, tu não te lembras mesmo de nada da tua infância? Não tens assim um momento, sei lá, um Natal, ou alguma coisa especial, um aniversário, ou sei lá, na escola, não tens assim nenhum momento específico em que tu te lembres? A tua memória fica completamente apagada? Eu tenho, eu consigo recriar momentos, mas não porque me lembro especificamente deles. Mas consigo recriar através de fotografias, através de Uau. consigo chegar lá, mas não de chegar aqui e pensar, ok, um dia especial, um dia coisa, não, não consigo. Até porque, como eu estava a dizer, eu desde pequenina que me senti muito diferente das outras pessoas. Primeiro senti que não era, senti-me rejeitada entre os meus pares. Porquê? Porque eu vivia em Pombal, que a Raquel conhece, que é uma pequena cidade, e fui para,
e fui para a creche numa pequena região que é o Barrocal, que é uma vila ao lado. Então o que é que se passa? Eles eram meninos da aldeia e do campo e era a menina da cidade. Então havia ali já alguma rejeição. E depois, se calhar, eu também aprendi como era diferente a afastar-me. Então, eu desde pequena que eu tenho essa sensação de não pertencer a lado nenhum. Uau. Olha, estás Então, a dizer isso e estou-me a arrepiar toda porque aquilo que estás a dizer sim, é comum. é comum, É, identificas? é completamente. Não, não no facto de não ter memórias, É. ah, tenho memórias da minha infância, se calhar não tantas quanto as Uhum. das crianças, mas consigo Uhum. lembrar determinadas coisas, mas aquilo que estás a dizer de sentires que não pertences, de sentires rejeição, de sentires que isso tenho, tipo, consigo-me rever naquilo que tu estás a dizer. Sim, eu se calhar eu gostava já de introduzir aqui um conceito que nós estamos no curso de psicoterapia. Vou voltar a formular porque eu não sou psicoterapeuta, nunca o serei, não tenho base como psicóloga, que é a diferença, mas o curso que estou a tirar efetivamente é de psicoterapia. Um dos conceitos que nós estamos é entre memórias explícitas e memórias implícitas. E esse tipo de memórias que tu me estás a perguntar é a memória explícita, que é o quê? É essa capacidade que nós temos de estar presente naquele momento e narrar aquele momento através de uma linha contínua de tempo. Eu fiz isto, estive ali, fiz aquilo. Isto é uma memória explícita. É esta coisa de tu estás a sentir agora, essa sensação, essa emoção e desta história de ser familiar sem ter esta capacidade de narração, é uma memória implícita. E é por causa disto que a terapia corporal é um bocadinho diferente das outras psicoterapias. Porquê? Porque nós conseguimos trabalhar com estas memórias que são implícitas, mesmo sem termos esta memória explícita nestas histórias. Uau! Então, explica-me, quando é que tu sentiste que tinhas que trabalhar em ti ou que alguma coisa estava em ti? Ou seja, sempre sentiste assim um bocadinho Uhum. diferente. Mesmo quando tu foste, Correto. imagina, quando tu foste para o Instituto Dom João V, no Lourissal, continuaste a sentir Sim, que eras fora do normal, sim, eu sempre senti assim, senti-me sempre um bocadinho um ET, ou não sei, até uma. na universidade também, que tens gente de todo o lado, já não há tanto quem é da cidade, quem é da aldeia, somos todos de todo o lado. Continuaste a sentir isso? Continuei a sentir isso, não com dessa forma, mas essa sensação de não pertencer de mim nem um bocadinho, mas continua a existir. Eu queria reformular que isto é uma coisa que acontece muito em pessoas neurodivergentes, com déficit de atenção, pessoas com autismo. A minha neurodivergência é perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, mas há muitas. Então, Força, Raquel. neurodivergência, só para nós percebermos, neurodivergência é uma condição, Neurodivergência é tipo um chapéu de chuva que engloba vários termos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que pessoas que nascem e que o cérebro está programado de uma forma diferente estão condicionadas a agir e a sentir de formas diferentes. E isto são as condições como, por exemplo, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Temos, por exemplo, o autismo. Temos, por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo. Temos alguns tipos de depressões, temos mais o quê? Temos pessoas com esquizofrenia, ou seja, são pessoas em que o cérebro não trabalha da mesma forma que as outras pessoas. Isto aqui pode ser uma condicionante que nasce com a pessoa, não podemos dizer nasce, porque este tipo de neurodivergências não pode ser diagnosticado em crianças muito novas, porque está-se a condicionar uma criança muito nova a acreditar em alguma coisa. Mas o que é certo é que o cérebro, desde muito novo, comporta-se de uma forma diferente e condiciona-nos a ser diferentes. então a minha questão aqui é, quando é que tu foste à procura de respostas, ou Uhum. fizeste terapia, ou o que é que aconteceu na tua vida para tu ir já à procura daquilo que tu sabes hoje, Sim. relativamente a este tema e relativamente àquilo que tu entendes agora,
quando é que a Joana Sim. era criança e agora em adulta e consegues entender as coisas? O que é que aconteceu? O que aconteceu? Muita coisa aconteceu. Uma das coisas que aconteceu inicialmente foi eu realmente eu ter muitos interesses e muitas coisas diferentes e não me sentir, não me sentir bem no emprego específico. E isto acompanhou-me sempre até descobrir realmente que gostava de fazer massagens. E aí deu-me um fio condutor. E depois, quando comecei a fazer massagens, que foi mais ou menos há 12 anos atrás, eu descobri que realmente que havia qualquer coisa entre o corpo e a mente que estabelecia isso. E parti por aí. Então, quando fui trabalhar como massagista, fui trabalhar para os cruzados. Tive conhecimento de muitas partes do mundo e, mais uma vez, eu percebi-me que era uma cidadã do mundo e não uma cidadã de um sítio específico. Depois, continuei para descobrir ainda mais, fui tirar um mestrado em Ciências das Emoções. Foi muito importante para mim. E para desenvolver isto, então fui tirar este curso que eu estou a tirar agora de especialização em psicoterapia corporal. O que é que se passou? Houve uma fase muito complicada da minha vida em que eu estava a viver com uma pessoa e o relacionamento era tóxico e não correu bem. E quando isso aconteceu, eu tinha tirado uma introdução a esta questão de psicoterapia e parece que o mundo ruiu. Ou seja, eu não fui à procura por achar que é diferente, eu fui à procura por necessidade, porque naquele momento fiquei sem chão. E para ver se o meu estado foi um momento em que eu olhei para o espelho e não me reconheci. Eu olhei para o espelho e em vez de ter visto a Joana, eu vi um Gollum. Sabes, aquele, aquele, aquela personagem do Senhor dos Anéis, que anda muito curvado, muito estranho. Não sei se conheces. Sim, sim. Eu vi-me assim. E foi aí que eu bati no fundo e pensei, não, eu preciso de ajuda. Por sorte, eu já tinha dado a introdução à psicoterapia e eu tinha enviado mensagem a uma pessoa para me acompanhar, que é hoje uma terapeuta, 3 semanas atrás. No momento em que me vi assim no espelho, eu no dia a seguir recebi uma mensagem a dizer que ele estava em condições de me acompanhar. E foi a partir daí que veio esta tábua de salvação para mim. Uau, acho que vais tocar aqui em pontos que eu me vou sentir, como é que se diz, related to, fez o meu Sim, português. Vou sentir aqui vacinada. relacionada com aquilo que estás a dizer. Olha, voltando aqui um bocadinho atrás, quando dizes que quando começaste a fazer massagens e nos cruzeiros conheceste diferentes partes do mundo, foi aí que tu sentiste que a Joana não era assim tão diferente das outras pessoas que tu vias à volta, ou ainda mesmo assim conseguiste sentir que alguma coisa em ti era diferente do resto das outras Uhum, pessoas? ok. Então é assim, eu para explicar um bocadinho a questão do o meu cérebro não para. Eu estou para pensar normalmente em 5 coisas ou 6 ao mesmo tempo, sempre tudo muito rápido. E esta questão tem muita importância para a questão da massagem. Porquê? Porque quando eu cheguei à massagem e comecei a fazer massagem, é um momento em que para mim funciona quase como meditação. Então, ok, apareceu-me aqui o meu primeiro ponto de segurança, que é estou a fazer massagem, estou focada naquele momento, perfeito. O segundo ponto é, enquanto fazia massagem, eu percebi-me que realmente o corpo daquela pessoa trazia uma história daquela pessoa. E enquanto estava a fazer massagem, ia-me percebendo de pedaços de história. Eu depois falava com a pessoa para perguntar se fazia sentido e ela disse-me que sim. Então eu aí já não me deixei de ver como uma outsider, comecei-me a sentir como em casa na massagem, não num sítio específico, mas nesta questão, e quase com um gosto de satisfação por saber, não, eu sei fazer isto e realmente eu sou diferente, mas nisto a minha diferença É que faz a é diferença. boa. Exatamente. A minha diferença é que faz a diferença e realmente hum, funciona, tanto para mim como para o cliente. Portanto, abracei a profissão um bocadinho como
como a minha casa. Disseste aí uma coisa tão interessante, em relação àquilo que tu sentias quando estavas a fazer massagem e à parte Sim, emocional. O que é que tu sentias sim. fisicamente no corpo dessas pessoas? E não sei se no teu corpo tu consegues também perceber isso quando estás dentro Uhum. de determinada área do o teu corpo. Como é que tu associas isso à emoção, ou ao episódio, ou ao trauma, ou o que quer que seja? Uhum. Eu agora vou falar assim um bocadinho de linha geral, porque assim o corpo é todo representativo da nossa vida. Vou falar de uma forma um bocado abstrata para toda a gente me entender. Que é, por exemplo, se eu tiver um jogador de futebol, eu sei que as pernas dele vão ser muito musculadas. Se eu tiver uma pessoa que não caminha, esteja paraplégica, eu sei que as pernas delas não têm tonos. Ou seja, todas as partes do corpo estão interligadas para nos poder mostrar. Então, por exemplo, eu sei se a pessoa tiver muita tensão acumulada na zona do trapézio, que muito provavelmente, isto aqui são sempre fantasias, não quer dizer que seja real, mas poderá haver uma correlação. Pode ser que a pessoa esteja a carregar uma carga muito grande, normalmente associada ao trabalho. Sei, por exemplo, na parte da lombar, se for muita tensão na lombar, sei que provavelmente tem a ver com alguma situação de proteção com a família. Uma pessoa que é extremamente protetora vai ter uma carga na lombar muito grande. Porquê? Porque a nossa posição quando nós temos um bebê é curvar-nos para proteger o bebê. E nós, para protegermos uma pessoa, curvamos e protegemos a pessoa. Sei, por exemplo, que se a pessoa tiver ainda na zona da lombar, tiver problemas faciais, muito provavelmente é porque teve ou uma operação ou porque perdeu peso, por exemplo. As pernas, a parte, por exemplo, dos gêmeos das pernas, tem a ver com como é que a pessoa se entrega e se relaciona com o seu próprio prazer, como é que isso impacta na sua vida. Os pés é o sítio onde normalmente se consegue ver mais a nível de stress e de ansiedade, a nível de capacidade mental. Eu costumo ver se a pessoa está muito cansada ou não pelos pés, que é um bocado estranho, mas é por aí que eu vou. Então eu vou correndo assim o corpo, enquanto vou correndo assim o corpo, vou formando uma história. E quando chego ao final, eu conto a história à pessoa, pergunto se lhe faz sentido ou não, e o que é que faz sentido. E se fizer sentido, que normalmente faz, não digo que seja em 100% dos casos, porque não é, mas se fizer sentido, eu partilho com a pessoa aquilo que ela pode fazer ou deixar de fazer para alterar um bocadinho o pedaço de vida que está a ter implicância no seu corpo. Uau! Respondi, Raquel. Respondeste perfeitamente. Eu acho que ainda gostava de ir um bocadinho mais a fundo nesta temática, porque eu acho que eu acredito plenamente nisso, e isto não tem só a ver Uhum, com fé ou com uma crença, tem a ver, há estudos uhum, que falam sobre isso sim, mesmo, e eu, na minha profissão, como trabalho muito com o corpo, sim, portanto, e que a maior parte das pessoas que chegam até mim querem mudar o seu corpo. uhum, E quando eu começo a trabalhar com elas, há muitas coisas que eu também consigo ver, há coisas que eu consigo verbalizar porque eu sei que ela vai entender, e eu tenho que referir, uhum, eu trabalho num país muçulmano em que eu tenho que ter atenção àquilo que eu digo, porque nem todas as pessoas vão conseguir entender e perceber aquilo que eu estou a dizer. Vão achar que eu. exato. Então há certas coisas que eu tenho que ter atenção, mas há certas coisas que são tão óbvias, porque eu acho que o corpo, não acho, tenho a certeza, o corpo fala connosco. Uhum, Sempre. fala. E há coisas super básicas que têm a ver só com o facto de nós nos alimentarmos, Uhum, o facto de nós termos, por exemplo, o intestino sempre dilatado, inchaço abdominal, nós sim, acharmos que isto é normal, isto não é normal. Isto não não é é? normal. Ou nós termos dor menstrual, não é normal ter dor menstrual. Nós é que Sim. crescemos a ouvir, porque Uhum, muito provavelmente as nossas avós, as nossas mães tinham, e foi-nos passado que era normal haver dor menstrual, que era normal a distensão abdominal e tantas outras coisas, e que estas sim, coisas não são normais. Isto é o nosso corpo literalmente a falar connosco. E quando isto sim, se torna do desconforto a uma doença ou a algo mais crónico, é o corpo literalmente a gritar, a pedir ajuda.
Mas tu é que és a Sem dúvida que sim. especialista a falar sobre isto. Falando agora um bocadinho de ti, daquilo que tu puderes partilhar. Uhum. Tu estavas-me a falar do corpo e da zona lombar e dos ombros. Eu estava a rever todas as vezes que eu tive crises a sério na minha lombar, que já tive assim problemas sérios e tu falaste da responsabilidade da família. Obviamente na altura eu não entendi e agora é assim, tão óbvio, mas tão óbvio. Zona dos ombros, é tão óbvio. Sentiste alguma vez no teu corpo ou tiveste algum problema assim mais sério ou menos sério que possas partilhar connosco que sentiste que, ok, isto aí está a acontecer e eu preciso de tratar disto? Sim, efetivamente, tive uma tendinite no ombro grave, que é por excesso de trabalho. Tive que parar, fui obrigada a parar, a mudar de sítio, para não mudar de área, senão teria que mudar de área. Isso foi uma das situações, mas eu posso dizer que desde que iniciei a terapia, a minha estrutura mudou ligeiramente, corpo, e não estou a falar a nível de desporto, porque eu não o pratico, infelizmente, mas devia. E tenho, por exemplo, o caso de uma amiga minha próxima, que está comigo até ao curso de psicoterapia corporal, que ela tem mais ou menos a minha idade, ou seja, eu tenho 36, ela é um bocadinho ligeiramente mais velha, desde que ela começou o episódio, desde que ela começou a formação, ela cresceu 3 centímetros com esta idade. Porquê? Porque ela é reprimida, de crescer, reprimia-se, porque tinha convicções desde muito nova que uma mulher bonita era uma mulher pequena. Uau! Portanto, isto são coisas muito simples, que o corpo realmente fala. Eu costumo dizer que quando a boca cala, o corpo fala. E é verdade. As emoções, Isso onde é, tentamos expressar, elas vão se mostrar no corpo. elas vão se mostrar no corpo. E um processo de terapia, um processo de desporto com alguém como a Raquel, que tenha essa parte de necessidade de integração da mente e o corpo, isso vai se mostrar no corpo. Há uma coisa, por exemplo, no meu corpo é muito visível, que é, eu sempre tive uma cintura muito fininha e uma anca muito larga. E o que é que se passa? Esta cintura muito fininha, para mim, é a zona do diafragma. E porque está ligado a esta minha capacidade ou incapacidade, esta capacidade de dissociação da mente e corpo. Ou seja, tudo o que é daqui para cima e daqui para cima está tudo bem, tudo o que é dali para baixo é diferente desta parte daqui de cima. Então, o diafragma é como se houvesse ali um cinto para não deixar passar as emoções. E isto tem que ser trabalhado, e quando isto é trabalhado, a estrutura muda. Ou seja, tudo aquilo que tu sentes no corpo, tu reprimias, é isso? Tentavas que a informação não passasse ou as emoções não passassem. Nem tudo, mas sim, se devia ali como, se calhar, como uma portagem. Passa algumas coisas, mas não passa tudo. Ou seja, em vez de viver as minhas emoções e sentimentos de uma forma livre e de uma forma fluida, continha muita coisa. Tu as consegues olhar para as pessoas à tua volta, conhecendo ou não conhecendo a história da pessoa, e conseguir perceber traumas, emoções reprimidas, apenas por olhar para a estrutura ou pelo comportamento da pessoa. É assim, há, há linhas da psicoterapia corporal que dizem que sim, como por exemplo, podes ler um livro do Kellman, que é muito interessante, que fala a esse nível, o que é que a estrutura de uma pessoa fala sobre a história da pessoa. Eu pessoalmente não. O meu instrumento de trabalho e o meu instrumento de sentimento e de emoção é as mãos. Portanto, eu sem conseguir colocar as mãos, não consigo. Porque eu posso estar a olhar para duas pessoas que são estruturalmente iguais e de repente vou a uma e ela é completamente hipotónica e o músculo dela está completamente flácido, e a outra ela tem um músculo completamente tónico, até tem tónus a mais. Portanto, eu de olhar não consigo. Eu consigo com isto.
Mas Relativamente a nós. ti e aos teus traumas e àquilo que tu hoje consegues entender, estás em paz ou ainda estás, tipo, ainda estás no trabalho, ainda estás nesse processo? Eu ainda estou no processo. Estou completamente diferente daquilo que era há 3 anos atrás, foi quando eu comecei. Mas eu acredito que É isto um não trabalho é da vida. é um trabalho para a vida, sim. Mas sim, há traumas que foram descodificados, como por exemplo essa questão do aparelho, e que me sinto muito mais em paz, e que hoje em dia tenho muito mais ferramentas para lidar com as questões negativas que esse trauma me trouxe, como por exemplo a necessidade de andar sempre a saltar de lugar em lugar e ser extremamente nómada, por causa dessa questão de estar preso a um sítio. Tenho ferramentas e consigo lidar muito melhor, mas também tenho noção que esses traumas também me formaram e me fazem ser quem sou. Portanto, eu quero estar em paz completamente, mas nunca os vou ignorar ou nunca vão deixar de existir no meu corpo. Porque, exato, porque aquilo que estás a dizer, isso não apaga a tua história. Aquilo que aconteceu à Joana, aconteceu, está aí no teu corpo. A questão é como Exatamente, nós nos relacionamos com isso. Por exemplo, eu tenho uma situação exatamente. que até 2000 estamos em 2024, 2022. Portanto, em Uhum, 2022 eu tinha 33 anos. 33, acho que foi mais ou menos aí que eu resolvi. Que tem a ver com uma situação muito pessoal que eu hoje consigo falar e que eu antes não uhum, conseguia falar. Portanto, estou 100% resolvida? Não, mas estou em paz. Tem a ver com uma irmã uhum, que eu tive, que eu sempre me uhum, senti que eu senti não, foi-me verbalizado que eu vim substituir uma irmã que faleceu. uhum, E eu, durante 33 anos da minha vida, andei aqui num conflito de emoções entre eu adoro viver, mas eu não mereço esta uhum, vida porque esta vida não é minha. Portanto, andei sempre aqui num conflito enorme e que eu só consegui fazer as pazes com. Isso não uhum. apaga, não apaga a minha infância, não apaga, eu De não me forma nenhuma. sentir, e eu estou a falar e sinto as emoções a virem, não apaga me ter sentido Claro. rejeitada, sentir não amada, sentir Uhum, sozinha, não apaga nada uhum, disso. Isso continua lá, mas traz-me mais leveza, traz-me mais claro. paz. Mas não é apagar a história continua. Portanto, Uhum, há coisas que eu se uhum, calhar tenho que vão continuar sempre aqui, porque fazem parte daquilo que eu sou, mas eu já não estou em dor, já não estou a falar em dor. Se faz sentido para uhum. ti aquilo que eu estou a dizer, é? Completamente. É assim, é o que eu estou a dizer. O trauma pode não ser uma situação específica. O trauma foi o que tu viveste nessa condição de ter vindo para substituir essa irmã, percebes? E toda a forma como tu lidaste com o assunto e como te impuseram essa posição na tua vida. Agora, a questão é, todos nós temos traumas, porque temos, não há uma pessoa que não tenha traumas. Hum, Todos nós podemos lidar e melhorar a forma como nós lidamos com o trauma. Porquê? Porque o trauma normalmente não é causado por apenas por um episódio ou pelos episódios. O trauma tem a ver com como nós nos comportamos perante isso. Tem a ver com o nosso sistema nervoso autónomo. E o que é que se passa? Nós, perante traumas, perante situações em que o nosso sistema nervoso autónomo simpático fica muito ativo, nós temos aquelas três respostas que é o fugir, o lutar e o congelar. E normalmente é isto que acontece e são estes padrões que ficam gravados na nossa vida. E se nós ficamos fechadas nesta resposta ao stress, nós não vamos conseguir ultrapassar o trauma. E sempre que alguma coisa acontecer que seja parecida com o trauma, nós vamos buscar aquela resposta. E se nós vamos buscar aquela resposta, vamos solicitar de novo o nosso sistema e é uma bola de neve. Ficamos mais nervosos, falta acontecer. Então, o que é que se passa? Quando nós trabalhamos em situações de trauma, nós, terapeutas, o que nós fazemos é, nós não trabalhamos diretamente no trauma.
Nós vamos trabalhando com coisas específicas à volta do trauma, até que a gente sinta que o terreno está seguro para irmos ao trauma. Quando vamos ao trauma, nós vamos com um pezinho de lã. Nós não queremos ir lá diretamente porque a pessoa pode ficar traumatizada. Relativamente à terapia psicocorporal, nós vamos buscar, por exemplo, essas emoções que estavas a descrever agora, Raquel, como tu estavas a sentir, e vamos trabalhar com elas, e vamos trabalhar com o corpo, e vamos ajudar o corpo a baixar o nível de ativação do sistema nervoso simpático para que seja possível ir lá ao trauma, mas não ir com a intensidade que nós estamos. Sermos capazes, pouco a pouco, baixarmos este nível de intensidade do sistema nervoso para irmos lá de forma segura e para conseguirmos esta segurança quando trabalhamos com isto. Olha, eu queria te dizer uma coisa que eu acho que, e não sei se vais concordar comigo ou não, mas eu acho que muitas coisas que nós fazemos, às vezes para nosso, nem sempre para nosso bem, muitas coisas são de forma inconsciente. Isto foi-me dito também numa consulta, que eu nunca por acaso tinha pensado nisso. Eu tenho uma coisa para resolver com Portugal, que ainda não é a altura de resolver, mas tenho que resolver. Que eu adoro Portugal, mas há coisas que eu não gosto de Portugal. Por alguma razão, Claro. saí de Portugal. E o que é que aconteceu? Eu saí da minha terra, fui estudar para Rio Maior, fui para Santarém. Vê só a distância. Tu conheces Portugal, vais perceber a distância. Portanto, Aldeia, Pombal, Rio Maior, Santarém, Lisboa, Sim, Londres, Abu Dhabi. sim, Voltei porque tive a sim, minha filha em Portugal e estou no Catar. sim. Portanto, eu inconscientemente, isto foi tudo de forma Uhum, inconsciente, eu sempre quis sair de Portugal, não me perguntes porquê. Sempre quis sair de Portugal, sim. desde pequena, e sempre tive família imigrante, mas nem era para aí que eu queria ir. Eu sempre saí, eu sempre me quis afastar do epicentro, vou dizer o epicentro, acredito que seja onde eu cresci, e eu cada vez Claro, fui para mais longe. Isto só agora é que eu tive consciência disto. Eu só sim. agora. Portanto, a quantidade de coisas que nós fazemos de forma inconsciente, porque estamos a fugir, mas a verdade é que Uhum, está cá dentro. Eu ainda não tenho isso resolvido. Tenho a uhum, certeza absoluta que não está resolvido, porque cada vez que eu vou a Portugal é um misto de emoções entre está aqui a minha uhum, família, está aqui a minha filha, mas eu não me uhum, sinto feliz aqui. Eu não me sinto amada, eu não me sinto protegida, claro. eu não me sinto Uhum, segura. uhum, Portanto, onde eu estou agora, não tenho a minha família, não tenho ninguém das pessoas que eu amo e que me amam, mas eu sinto claro. segurança, não sei explicar muito bem. Portanto, eu sei que ainda tenho que resolver isto, mas eu já Sim. tenho consciência que tenho isto para Uhum, resolver. Então sim. é isto que eu te queria te perguntar relativamente à consciência que nós temos dos processos e daquilo que nós fazemos para estarmos onde estamos no momento. É assim, eu sou uma defensora muito grande do livre-arbítrio, mas também sou uma defensora muito grande do nosso condicionamento pelo DNA, pelas nossas questões genéticas. E, o que eu queria, e não só pelas questões familiares, por tudo, por toda a nossa, aquilo que a nossa história nos traz. E o que eu te queria perguntar é, Raquel, como é que tu podes sentir-te segura num sítio em que tu não podes ser tu porque vieste para substituir uma pessoa? Percebes? Tu não, sentes que não podes ser tu. Sentes quando tu estás em Portugal, tu sentes que não tens o direito de estar cá, de existir sequer. Isso vai direito ao teu medo mais profundo. Como, como é que queres sentir segura num sítio onde sempre te sentiste rejeitada? E a verdade é essa, é que nós realmente nós trabalhamos sempre num mecanismo de defesa. Nós, nós não, as células têm dois mecanismos, que é aproximam-se daquilo que lhes vai bem e afasta-se daquilo que faz mal. O ser humano conseguiu complicar isto de uma forma completamente extrema e conseguiu dar a volta a isto tudo. Mas continua a ser esse o nosso mecanismo, que é o que me faz bem, vou tentar chegar lá, e o que me faz mal, eu vou me afastar.
E se na minha essência eu não posso ser eu num sítio ou não sou amada ou não sou reservada, e se felizmente tenho alguma capacidade para me afastar, eu vou me afastar para me defender. Mas sim, estes processos são altamente inconscientes. Eu nunca na vida pensei que de Pombal ia para Rio Maior e depois, e depois ia para Lisboa e depois ia passear pelo mundo e depois voltava para Lisboa e depois ia para o Algarve e depois ia para o Alentejo e depois ia para Lisboa e depois ia para o Alentejo novo. Nunca na vida ia imaginar que isto pode acontecer, porque quando eu era pequenina e queria andar e queria fugir, não podia porque estava ali fechada. Não me podem prender, eu estou em pânico, percebes? Tu é a mesma coisa. Eu estou numa terra em que não posso ser eu entro em pânico e tenho de fugir. Ok, fugimos. E a questão é, nós temos sempre estes mecanismos de defesa gravados desde muito pequeninos. E normalmente é relacionado com estes. De fuga, que é o nosso mecanismo, nossas duas. De luta, aquelas pessoas que mal são contradicidas, pai, estão logo para a agressão. E congelamento. Há pessoas que quando estão, quando estão em situações, elas congelam. Tu falas com elas, elas não te conseguem responder. Também já me aconteceu. Nós não temos exclusivamente um dos mecanismos, nós temos os três. Mas alguns são mais predominantes que outros. E estes mecanismos são mecanismos, lá está, do sistema nervoso autónomo, é por isso que se chama autónomo. Porquê? Porque é independente e são realmente inconscientes. São processos que estão gravados no nosso corpo desde há milhares de anos, que nos acompanham durante a evolução toda e que vem desde aquela questão em que nós éramos só células e nos aproximávamos ou que fugíamos. Isto aqui é só um bocadinho aumentar destas respostas defesas. Mas sim, estão gravadas, são viscerais. Nós não podemos fugir disto. Portanto, sim, são autónomas e são completamente independentes. Mas Claro que. aquilo que eu queria dizer, trazendo consciência para nós podemos estar melhores com isso, certo? Em vez de estarmos em dor, Uhum, sei lá, como é que eu posso pôr isto? Eu sabendo disto, eu, por exemplo, vou dar sim, o meu exemplo, para falar de mim. Eu, claro, força. como eu já sei disto, eu tenho que arranjar Sim. estratégias para quando eu vou a Portugal, Uhum, e a maior parte das vezes que eu vou a Portugal é estressante, é pesado, eu venho super cansada de lá em todos os aspectos. Mas eu, claro. desde que tomei consciência disto, eu tento arranjar estratégias para aquilo que eu me sinto, seja atacada, seja mais alguém me dizer novamente aquilo que eu já ouvi durante tanto tempo, eu arranjo Uhum, estratégias para estar menos tempo com essas pessoas e para estar mais tempo com a minha filhinha e para estar sim, mais fora do meio. Portanto, são estratégias que sim. eu arranjo. Eu não estou a fugir à situação, mas estou a arranjar estratégias. Era isso que eu te queria perguntar, se trazendo consciência para nós podemos arranjar estratégias para nos protegermos e para estarmos melhor com a situação. Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Porque é que é tão importante nós termos conhecimento dos nossos traumas? É precisamente por causa disto, porque a partir do momento em que tu tomas conhecimento desses traumas, tu és responsável por mudança, nem que seja pela tua própria paz. E tu há de reparar que normalmente os traumas normalmente repetem-se na família. Há pessoas que têm padrões de comportamento muito parecidos e vai-se repetindo, e muitas vezes nós acabamos por ser um bocadinho as ovelhas negras. Porque tu vais chocar diretamente com os padrões da família. Porquê? Porque tu reconheces que aquele é um padrão que é negativo e que não te serve. Então lá está, tu a partir desse, costumam dizer que é aquele acordar, não é? Tu és responsável pela mudança. E esta questão do trauma e esta questão das emoções negativas é a mesma coisa.
enquanto terapeuta, eu não quero que uma pessoa deixe de ter emoções negativas. As emoções negativas são essenciais para a nossa vida. O que é que eu quero que as pessoas façam? Eu quero que as reconheçam, que se sentem, literalmente sentem para as sentir e perceber que cada emoção negativa tem um papel na vida e tentar perceber o que é que ela nos está a tentar dizer. Claro que vai ser sempre desconfortável, se calhar para ti, ou não, voltar para Portugal. Mas só o facto de já teres esse conhecimento e já estás a arranjar estratégias é bom. Agora, pouco a pouco, se eu olhasse isso como terapeuta, se calhar vais arranjar estratégias um bocadinho diferentes. Pode ter com a questão dos impor limites, que é essa questão, não, eu vou estar menos tempo com vocês porque vocês me fazem mal, mas também pode ter a ver com outra questão que é tu, nós somos responsáveis pela nossa parte do trauma, que é eu não tive culpa de ser bebê e estar presa num aparelho. Os meus pais não têm culpa de terem estado num aparelho porque eles fizeram isto para o meu bem, a nível de saúde. Mas eu agora, enquanto adulta, eu posso ir lá atrás e posso dar colo à minha bebé que teve de aparelho e disse-lhe, não, olha, tu no futuro vais ser muito livre, vais ter pernas para correr, portanto já não tens esse peso de estar limitada. E tu podes fazer o mesmo contigo, que é o quê? Sentares contigo e dizeres, por muito tu penses, não, tu és amada, tu não vieste para substituir ninguém, tu tens a tua vida e tu tens mérito naquilo que fazes, só por seres quem é. E só o facto de estás a acolher-te a ti interiormente, isto vai-te dar alguma liberdade nesta questão. Sim, eu fiz terapia relativamente a isto, acho que foi das coisas mais duras que eu fiz, e uma das Sim. coisas que fez muito, isto foi constelações familiares, uma das Uhum. coisas que fez muito sentido para mim, e que a terapeuta me disse foi, apesar de tu teres vindo substituir uma pessoa, primeiro que ninguém substitui ninguém, mas os teus pais decidiram ter-te, eles podiam não ter tido mais filha nenhuma, eles tinham a decisão de não ter mais filhos, e eles decidiram ter-te. Portanto, apesar de tu Uhum. sentires isso não é o 100% da verdade. Apesar de ter-te sido dito e ter-te posto a mochila da culpa nas tuas costas, Sim. eles decidiram de forma consciente ter mais um filho. Às vezes é Uhum. ir lá atrás e ressignificar as coisas, e eu Sim. não culpo os meus pais de todo, como tu Claro. disseste, os teus pais fizeram o melhor que conseguiam, com a melhor das intenções. É. Eu acredito, e hoje sou mãe, os pais fazem o melhor que sabem com as ferramentas que têm. E às vezes o facto de nós colocarmos culpa, não há aqui nenhum culpado, foi o que foi. Os meus pais perderam uma filha. Eu não imagino, nem quero Exatamente. imaginar o que é perder uma filha. Portanto, eu nem sequer penso, e nunca tive isso, eu nunca pus culpa nos meus pais, senti assim muita mágoa relativamente, Sim. mas eu nunca culpei os meus pais, porque eu não sei o que é perder um filho, e nem quer saber. Então, sabes, eles fizeram o melhor que sabiam com as ferramentas que têm, e eu não tenho a mínima dúvida que eles me amam. A questão aqui não é Uhum. essa. Se calhar a Claro. forma como eles mostram ou dizem, Uhum. é que eu poderia querer ter tido outra, mas isso também não importa. Claro. Eles fazem o que sabem, no melhor que conseguem. Portanto, no final, nós é que temos de trazer consciência e fazermos o nosso trabalho de cura. Porque os nossos Sim. pais vêm de geração que, se nós olharmos para trás e vermos o que é que eles tiveram enquanto crianças, meu Deus, eles então Sim. devem ter tão mais, mas tão mais, que nós nem sequer, nós às vezes estamos a reclamar de coisas que eu não sei o que é passar fome, eu não sei o que é tempo de guerra, eu não sei o que é não me sentir segura, eu não sei o que é nada disso. Não. Os meus pais, se calhar, sabem. Portanto, às vezes é nós só olharmos um bocadinho para trás e percebermos de onde é que eles vêm. Eu acho que isso dá um Sim. bocadinho de alento, não sei. Sim. Mas é assim, há aqui uma coisa que nós temos que distinguir, que é o quê? A questão da nossa racionalização e do nosso sentir. Apesar de tu não culpares os teus pais, a tua criança pode culpá-los e está tudo bem, percebes? Porque aquela questão do sentir mesmo, uma criança até 4 5 anos não tem esta questão de ou está a aprender estas emoções secundárias, que são emoções sociais, que é o quê? Por exemplo, a culpa. A culpa não existe em ti
se não houver uma pessoa de fora a apontar-te o dedo. Ou a inveja. Isto são, isto são Vão emoções passar. que são secundárias, primárias. O meu terapeuta disse-me há pouco tempo que a terapia só começa realmente quando a pessoa expressa sentimentos de culpa e de. Deixa-me ver. Não me consigo lembrar, a outra emoção secundária. E vergonha. Sério? Culpa e vergonha. Porque são, lá está, são as emoções que a gente começa a ter quando nos começamos a perceber que o mundo não somos nós ou não é a minha mãe. Primeiro, eu e a minha mãe somos únicas. Depois começa a existir eu como pessoa e não existe mais nada. Naquela fase de 3, 4 anos, porque é o ego. De repente começam a ver outras pessoas. E nesta fase, a culpa e a vergonha, tipo, é que começam a aparecer. E um processo de terapia tem que passar por aí. E tu tens que passar pelo momento em que tu vais ser ali para culpar os teus pais sem a parte da racionalização deles fizeram o melhor possível. Ok, não, eu posso culpá-los porque eles tiveram culpa, mas isto eu a falar na minha criança de 2, 3, 4 anos. Mas depois, de acordo com a oral soul, com a intensidade da minha emoção, vou deixar sair, isto vai-te deixar acalmar e depois sim, depois de deixar sair, eu vou dar espaço para sentir, ok, já saiu, eu sei que eles não tiveram culpa, que eles fizeram melhor, mas aquela emoção que ficou gravada já não precisa de ficar mais gravada. E aí também vais poder fazer a paz contigo própria, porque já não vais estar no conflito do eu quero culpá-los, porque eles estão sempre a substituir uma pessoa, mas não os posso culpar, porque eles amam-me e eu sempre tive a tentar, eles sempre me trataram da melhor forma. E estes conflitos nós temos internos são muito complicados de tratar, se não formos à origem deles. E, hum, e lá está, a vergonha que nós sentimos a, sen- a sentir estas emoções negativas por pessoas que nos são tantas, isto dói-nos muito. Uhum. Nós temos que compreender que quando nós estamos a sentir, não estamos com 36, não estamos com 35 ou com 36 anos, estamos a senti-las mesmo como nós tínhamos 3 ou 4 anos e que esta parte de racionalização não era a melhor. Portanto, o melhor mesmo é sentir no corpo, deixar-se ir num sítio seguro, sozinha, com a tua terapeuta e depois deixar só integrar, porque isto é muito importante. Oh, Joana, nossa, eu acho que acaba a falar contigo aqui porque acho que este tema é fantástico. Ahm, Hum. Queria que deixasse uma mensagem final para quem nos está a ouvir e para quem Hum. sente ou sentiu assim que nós tocamos assim em pontos que elas sentiram que também era sobre elas que estávamos a falar. Que mensagem que podias deixar a essas pessoas para lhes dar assim um bocadinho de esperança, para elas trabalharem nelas, para elas ficarem também um bocadinho mais em paz com elas? Assim, está-se a aproximar o Blue Monday. Eu não sei se este episódio vai ser lançado antes do Blue Monday ou não, É quando? mas o Blue Monday é a terceira segunda-feira de cada ano. E é um dia em que normalmente a taxa de suicídio aumenta exponencialmente. Ou seja, é o dia mais depressivo do ano. Isto acontece porque as expectativas e os desejos do ano novo já não estão a correr bem e as pessoas batem com uma parede e sentem-se desesperadas. E eu queria dizer que não estão sozinhos. Por muito que uma pessoa esteja num buraco, no que quer que seja, nunca estão sozinhos. Procurem ajuda, falem com amigos, falem com desconhecidos, falem com quem quiser, mas falem e tentem chegar a alguém. E a segunda mensagem é que realmente, se vocês não falarem, o corpo vai falar. E se não for de uma forma positiva, vai ser de uma forma negativa. E se eu ou se a Raquel vos pudermos ajudar, perfeito, mas se não chegarem a nosso tempo, vocês vão para um hospital. Portanto, evitem. Tomem precauções com antecedência, não se vão arrepender. É É verdade. isto. É isso mesmo, é prevenirmos, é tratarmos da nossa saúde. Acho que a vida, e o meu pai ensinou-me isto e vou levar isto para sempre, a vida é fantástica quando nós sabemos vivê-la, mas sabermos integrar as coisas, pedir ajuda é tão importante. Acho que é a palavra mais corajosa, é pedir ajuda.
E há tantos Sem dúvida. profissionais que podem ajudar. E este podcast é para isso mesmo. Eu quero trazer aqui temas que tragam alerta, que possam ajudar. Podem comentar aqui e se não quiserem, podem mandar mensagem privada. E eu conheço imensa gente, profissionais de determinadas áreas, posso redirecionar. Vejam outros episódios, mas ajudem-se. Ajudem-se, porque é a única forma que vocês têm de estar aqui neste mundo fantástico em mais paz, de uma forma mais pacífica, em amor e não em dor. Sim. Olha, Joana, Raquel, só para terminar, desculpa, eu queria só dizer que, infelizmente, eu e a Raquel precisamos comer, portanto, levamos dinheiro, mas se vocês não puderem pagar, há linhas grátis de ajuda. Nem que sejam essas, por favor. sim, É isto. sim. Ou seja, o que a Joana está a dizer é que a gente não trabalha de graça, mas eu não me importo nada de todo responder mensagens, mando à vontade. Se me quiserem mandar mensagem, eu vou responder a todas as mensagens. Eu não cobro por mensagens, por consultas, Também obviamente. não. Sim. Mas há linhas de apoio, há pessoas que realmente fazem este trabalho de forma gratuita, portanto, peçam ajuda. Joana, Exatamente. super obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Tenho a certeza Obrigada, que Raquel. nós devemos de combinar mais alguma coisa, porque acho que este tema traz muito mais atrás e acho que as pessoas precisam de ouvir isto mesmo. As doenças não vêm só porque sim. Um cancro não aparece só porque sim. Não aparece só porque sim. Nós temos que parar de pensar que é o coitadinho. Não. É alguma coisa que aconteceu. Quando nós trazermos consciência para perceber o que é que o nosso corpo nos está a dizer, que se calhar já há anos que ele nos está a dizer que se passa ali qualquer coisa, mas nós negligenciamos, um cancro aparece e outras doenças mais aparecem. Portanto, ouçam-se e façam exercício, por amor de Deus, façam exercício e comam bem. Olha, Isto da também minha é para mim. também, para todos nós. Um beijinho enorme. Subscrevam o canal, comentem, partilhem para chegarmos a mais pessoas, para que esta mensagem possa chegar a mais pessoas, que é este o objetivo do podcast. E nós vemos no próximo episódio. Um beijinho enorme, Joana, e até a próxima. Beijinhos. Beijinhos, até à próxima. Tchau.